Valente. Independentemente do nível em que você se encontra, o que Deus ele quer de você é que você venha a desenvolver nesse nível em que você se encontra, de tal maneira que você venha a alcançar um outro nível. Dá no mesmo. Eu quero que você entenda uma coisa, que existem 3 níveis. Quantos níveis? 3 níveis de espiritualidade. Está a compreender sim ou não? Mas você que se encontra no primeiro nível de espiritualidade, você precisa desenvolver esse nível no qual você se encontra. Imagina você, uma pessoa que se encontra na primeira classe, não sai da primeira classe, mas todos os dias ela está onde? Ela está na escola. Todos os dias ela está onde? Está na escola, exceto sábado e domingo. O professor dá aula, o professor ensina, mas ela não assimila o quê? Ela não assimila a matéria. Ela não sai da primeira classe. Mas dentro dela, ela tem um desejo de fazer a 12ª, tem um desejo de ser alguém na vida, mas porém, ela não sai daquela mesma classe em qual ela se encontra. Está a compreender sim ou não? Não tem sido diferente, irmão Castigo, não tem sido diferente na vida de algumas pessoas que julgam, ou seja, se dizem ser o quê? Ser cristãos. Ainda se encontram no primeiro nível de quê? De espiritualidade. É aquela pessoa, irmão Castigo, que carrega a Bíblia onde? Carrega a Bíblia aqui no braço. Uma boa gravata. Exatamente, uma boa gravata, um bom fato. A pessoa, ela tem cor, é a primeira pessoa a chegar aonde? A chegar na igreja. Mas se você for a ver, o nível de espiritualidade dela ainda não quer, ainda não progrediu. De repente você pergunta assim, onde é que o Senhor foi buscar isso aí? Eu fui buscar isso na Bíblia. Quando você for a ler a Bíblia, você antes primeiro precisa pedir direção a quem? Direção a Deus. A palavra que eu leio na Bíblia hoje, se eu for ler amanhã, o Espírito vai me revelar de uma outra forma, diferente da forma que me revelou ontem. Então, Pedro, irmão Castigo, Pedro, ele teve que passar por 3 níveis de quê? De espiritualidade. Qual era o primeiro nível? O primeiro nível de Pedro é quando ele era o quê? Era pescador. Sem escola, sem nada. Sem escola, sem nada. Era um pescador, era o primeiro nível dele. Assim como qualquer um crê que Deus existe, Pedro também ele cria que Deus o quê? Existia. Então Pedro teve que sair desse primeiro nível para o segundo nível. E qual foi o segundo nível? Quando ele recebeu o chamado do Senhor Jesus. Você também recebeu um chamado. Você não está na igreja por acaso. Você recebeu o quê? Um chamado. Mas para que esse chamado seja notório, esse chamado seja confirmado por Deus, você precisa desenvolver a palavra de Deus. O que é sair de um nível para o outro? É você desenvolver a palavra de quem? Da palavra de Deus. Aí acaba descobrindo já qual é o seu dom. Porque cada um tem certo dom espiritual. Exatamente. A palavra, o Paulo disse o seguinte: vós ainda não combateste até o sangue. Compreende sim ou não? Quando a pessoa ela combate as suas vontades até o sangue, quando ela combate a fissura, quando ela combate os desejos do seu coração, aí ela está fazendo o quê? Ela está subindo para um outro nível. Por que Pedro ele negou ao Senhor Jesus? Eu quero que você compreenda uma coisa aqui. O que está escrito na Bíblia, os erros dos profetas, dos apóstolos, não é para que nós venhamos a rir, a gozar, porque eles fizeram o quê? Eles erraram, falharam, tiveram defeito. Não. Deus deixou aquilo escrito patente, que é para quê? Que é para nós cristãos termos o quê? Tomarmos nota daquilo, de como proceder futuramente. Não proceder da mesma forma que eles procederam a ponto de errar. Está a compreender sim ou não? Então, Pedro, ele negou o Senhor Jesus por quê? Porque ele ainda não havia alcançado o 3º nível. Até porque que quando ele alcançou o 3º nível, irmão Castigo, ele com desassombro, com muita virtude, ele anunciava quem? Anunciava Jesus Cristo. Foi lá no batismo do Espírito Santo. Vieram alguns homens lá e disseram o seguinte, que poxa, vocês estão o quê? Embriagados. O que Pedro ele fez? Pedro ele se levantou
Compreende sim ou não? Pedro ele se levantou e proferiu aquelas palavras, o discurso de Pedro. Quando você for a ler o discurso de Pedro, você vai ver que as palavras que ele tirava são palavras de uma pessoa que estava num nível, palavras que brotavam de dentro, não palavras que ele aprendeu com alguém, não. Palavras que o próprio Espírito Santo, irmão Castigo, fazia com que ele fizesse o quê? Com que ele falasse. Por isso que Pedro ele anunciou a palavra de Cristo. Pedro ele foi crucificado por causa de quem? Por causa de Cristo. Hoje você tem medo de perder emprego por falar a verdade para o teu patrão. Você tem medo de perder o seu lar. Você tem medo de perder o seu lar porque senão o seu marido ele vai zangar contigo se você for à igreja. Você prioriza acima de Deus quem? O seu marido. Mas você carrega a Bíblia, vai aonde? Vai à igreja. E pessoas que fazem isso, exatamente. Essas pessoas é que nós chamamos de religiosos. O que explica 5 anos, 10 anos, 15 anos na igreja, nunca recebe o Espírito Santo. A garantia de que você está salvo, na verdade, é o Espírito Santo. Sem isso, você não passa de um religioso. Você pode ter conquistado o que você tem, casa, casamento e tudo mais, mas a finalidade disso é choro sem fim. Ok? É isso exatamente que está. Saia desse nível. Procura desenvolver esse nível em que você está para que você passe para o terceiro nível. Que Deus possa abençoar você em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.